Números capítulo 25. Doutrina de Balaão. Incrédulas, tentarem israelitas fornicarem, sacrificarem, idolatrarem, comerem juntamente com elas. Israel habitou em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas da nação de Moabe. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos deuses delas, e o povo comeu, e inclinou-se aos deuses delas. A ira do Senhor, 24.000 israelitas são mortos. Finéas louvado, midianitas serão castigados. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse, pois, o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os diante da face do Senhor, em plena face do sol, para que o ardor da ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: matai vós cada homem, os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés, e diante dos olhos de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto estavam chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéas, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem de Israel até dentro da tenda em formato de domo, e os atravessou a ambos, ao homem de Israel e à mulher, através do ventre dela. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, virou atrás a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com meu zelo no meio deles, de modo que, no meu ciúme, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize tu: eis que lhe dou o meu pacto de paz, e ele e a sua semente depois dele terá o pacto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto, sim, morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe de uma casa paterna entre os simeonitas. E o nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filho de Zur. Ele era cabeça sobre um povo, e de uma casa paterna em Midian. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligis vós os midianitas e os férios, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbi, filha de um príncipe de Midian, irmã deles, que foi morta no dia da praga por causa de Peor. Números capítulo 26. Deus ordena segundo o censo dos homens de guerra de Israel. Portanto, depois daquela praga, aconteceu que falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel são capazes de sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto a Jordão, à altura de Jericó, dizendo: quanto ao povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito, Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, de quem vem a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os famosos e eleitos na congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, na companhia de Coré, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com Coré,
quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais se tornaram um sinal de advertência. Todavia, os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jarmi, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Azi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arod, a família dos Aroditas, de Aeri, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá foram e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esron, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sirom, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maqueritas, e Maqui gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezé, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airã, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suã, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azé, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas, de Esvi, a família dos Esvitas, de Berias, a família dos Beriitas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, foram de Jaleel,
a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Lei sobre divisão da terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: A este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos que são muitos aumentarás a sua herança, e aos que são poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança, segundo os que deles foram contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo o nome das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coata, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. E Coate gerou a Arão. E o nome da esposa de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E para Arão, ela deu à luz Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. E para Arão foram dados à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho diante da face do Senhor. E os que dele foram contados eram 23.000, todo macho da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, à altura de Jericó. E entre estes nenhum homem ainda houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que seguramente morrerão eles no deserto. E não restou nenhum homem deles senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 27. Leis sobre heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das filhas dele: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tisa. E elas se puseram de pé diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos homens. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meu, da sua família, porquanto não teve filhos homens? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa dela diante da face do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás uma possessão de herança entre os irmãos do pai dela. E a herança do pai delas farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando o homem morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança à sua filha. E se ele não tiver filha, então a herança dele dareis a seus irmãos. Porém, se ele não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente por sangue, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a Moisés sua morte. Depois disso, o Senhor, Moisés, sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que te tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então será reunido ao seu povo, assim como foi reunido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim,
na contenda da congregação, foste rebeldes ao mandamento da minha boca, para me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, designe um homem sobre esta congregação, o qual saia diante deles, e que entre diante deles, e que os traga ao sair, e que os traga ao entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué é designado como sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti Josué, filho de Nun, homem, em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. E apresenta-o diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, e transmite-lhe o teu encargo diante dos olhos deles. E põe sobre ele parte da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E ele se postará de pé diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, diante da face do Senhor. Conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, tanto ele como todos os filhos de Israel, juntamente com ele, isto é, toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué, e o apresentou diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos, e lhe transmitiu o encargo, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés.